Boa tarde a todos. Vamos dar início à 7ª reunião da Sala de Crise do Madeira, que trata das cheias. Essa reunião, nós pretendemos que tenha um desenvolvimento com 3 apresentações iniciais, uma do CEMADEM, uma segunda da CPRM e uma terceira por parte do OMS. E depois abrimos para considerações gerais de todos e aspectos relevantes que os participantes queiram colocar. Mas, para que possamos iniciar, vamos verificar as conexões das pessoas que estão acessando essa sala remota. Então, eu vou pedir para o Antônio Augusto fazer a chamada das pessoas que estão participando da reunião, de tal maneira que nós possamos ver a qualidade e identificar as pessoas que estão participando, a qualidade das conexões. Antônio Augusto, por favor. Ok, doutor Joaquim. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a chamada aqui pelo nome e aí as pessoas, por favor, informem a instituição que representam. Então vamos lá. Alexandre. Boa tarde, Ministério da Infraestrutura. Ok, boa tarde. Ana, do Acre. Boa tarde. Secretaria Estadual de Meio Ambiente, SEMA. Ok, boa tarde. Eu vou pedir também a gentileza das pessoas que não estiverem falando manterem o microfone desabilitado quando não estiverem falando para não dar ruído, por favor. Ana Cláudia. Boa tarde, Ana Cláudia, da SFG da ANEEL. Ok, boa tarde, Ana Cláudia. Ana Cristina Estrava. Ana Cristina Estrava. Ana Paula Fiorese. Boa tarde, Ana Paula Fiorese, da ANA. Argemiro Fernandes. Argemiro, Usina Santo Antônio. Boa tarde. Boa tarde. Astreia Jordão. Boa tarde. Astreia Jordão, Sensipan. Boa tarde. Camila Souto. Boa tarde, Camila Souto, Energia Sustentável do Brasil, Usina de Geral. Ok, boa tarde. Tainá. Oi, boa tarde, Tainá pela CCEE. Boa tarde. Aqui é a CPRM de Porto Velho. Pela CPRM de Porto Velho. Pode repetir, por favor? Hércules, engenheiro da CPRM de Porto Velho. Ok, boa tarde, Hércules. Marcos Suassuna. Marcos Suassuna. Boa tarde, Marcos Suassuna, da CPRM, sede em Brasília. Boa tarde, Marcos. Diego Pena. Boa tarde. Diego Pena, da ANA. Boa tarde. Edmilson Silva. Boa tarde, Edmilson, da ANA. Boa tarde. Eliezer Bulhões. Eliezer Bulhões. Tá me ouvindo? Eliezer Agora Bulhões, sim. Coordenação de operações. Ok, do DENIT, certo? Perfeito. Érica Rejane. Érica. Fayette. Fayette da CNA. Ok, boa tarde. Sim, estamos ouvindo sim. Fernando Gifone. Fernando Gifone. Gisele. Gisele, da Defesa Civil do Estado do Amazonas. A Gisele.
Juliana Galassi. Boa tarde, Juliana Galassi, pela SBR, Usina Digital. Ok, boa tarde, Juliana. Guilherme Abad. Guilherme Abad, Santo Antônio Energia. Boa tarde, Guilherme. Igor Santos. Igor Santos, Energia Sustentável do Brasil, HE Geral. Boa tarde, Igor. Leline. Boa tarde a todos. Leline da ANA. Ludmila Lima. Boa tarde a todos. Ludmila Lima, da Superintendência de Fiscalização da ANEEL. Boa tarde, Ludmila. Luiz Fernando Sufiati. Boa tarde a todos. Luiz Fernando Ibama. Boa tarde, Luiz Fernando. Luiz Guilhom. Boa tarde a todos. Luiz Guilhom pelo NS. Boa tarde. Marcelo Pereira. Marcelo, também da ANEEL, Fiscalização da Geração. Boa tarde, Marcelo. Marcelo Celucci. Boa tarde, Antônio. Marcelo Celucci, do CEMADEM. Tudo ok? Boa tarde. Márcia Seabra. Boa tarde a todos, Márcia do INMET. Boa tarde. Márcio Moraes. Boa tarde a todos, Márcio Moraes do CEMADEM. Boa tarde, Márcio. Marlian. Marlia. Boa tarde, estou ouvindo. Ok, boa tarde, Marlia do MME. Pedro Garrido. Boa tarde a todos, Pedro Garrido, NS Rio. Ok. Rafael Ervilha. Boa tarde a todos, Rafael da ANEEL. Boa tarde. Roberto Figueiredo. Boa tarde, BR Distribuidora de Porto Velho. Ok. Tiago Chiquito. Boa tarde a todos, Tiago Chiquito, Santo Antônio Energia. Ok, boa tarde. Tiago Molina. Boa tarde a todos, Senad Defesa Civil Nacional. Vinícius Roman. Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas. A gente tem André, de Brasília. Boa tarde, André Cardoso, Coordenação de Obras Hidroviárias, DENIT, Brasília. Boa tarde, André. Teve algumas pessoas que entraram durante a minha chamada de quem está participando. Quem eu não chamei? Eu. Boa tarde, João Paulo Sotero, Ministério do Meio Ambiente. Ok. Eu acho que é isso. Doutor Joaquim, passa a palavra para o senhor. Bom, nós estamos aí num período de dificuldades, de reuniões presenciais, e que muitas pessoas estão trabalhando remotamente, mas nós resolvemos continuar com nossa programação de reuniões. Então, essa reunião ela vai acontecer exatamente dada a importância do tema que nós estamos tratando, que são as cheias do Rio Madeira no ano 2020. Então, para contextualizar a situação das chuvas ocorridas nos últimos tempos e a cenarização futura, eu vou pedir, então, ao ao CEMADEM, que faça a sua apresentação dessa perspectiva de chuvas futuras. Por favor. Obrigado, Joaquim. Então, bom, vou fazer um diagnóstico rápido das chuvas das últimas semanas, meses, etc., e a previsão para as próximas 2 semanas. Então, vamos na primeira figura, por favor, Guto, que é a chuva observada nos últimos 15 dias. Então, aqui já temos uma informação interessante. Veja no mapa da esquerda que a chuva não foi muito abundante, né? De fato foi bem irregular, não choveu praticamente nada na parte sul nos últimos 15 dias, apenas um pouco mais na parte central, mas mesmo essa redução de chuva
vamos agora no mapa da direita, não significa uma anomalia. Por quê? Porque nesta época do ano, justamente, o normal é chover menos. Nós estamos já na parte, bem entrada já, na parte de transição, né, para a estação seca. Então, choveu muito menos do que em semanas anteriores, do que em março, por exemplo, mas já isso não representa uma anomalia negativa, faz parte da normalidade da época. Na próxima figura, nós temos o mês de março, né? Na figura anterior, basicamente, era os 15 primeiros dias de abril. Agora estamos vendo como fechou o mês de março. E, bom, as chuvas também foram maiores na parte oeste, como normalmente ocorre, mas em termos de anomalias, na figura da direita, dá para ver que choveu um pouco mais na parte oeste, um pouco menos na parte central e na parte leste. Assim, fazendo uma média subjetiva, digamos que março fechou mais ou menos dentro da média. Então, nós já temos 45 dias, os últimos 45 dias, em termos de chuva, foram bem dentro da média histórica. Na próxima, nós consideramos um período maior, na verdade, todo o ano hidrológico, desde o 1º de outubro até ontem. E, bom, na parte de cima está o ano hidrológico atual. Podemos ir diretamente ao mapa da direita, falar em termos de anomalias. E eu diria que a parte em laranja, amarelo, até é maior em área que a parte em azul. Então, teve a parte leste, né, com anomalias negativas, diria a parte norte, leste e sul com anomalias mais negativas de chuva, e a parte oeste, onde choveu mais anomalias positivas. Mas, de novo, fazendo uma média subjetiva, areal, né, podemos dizer que o ano hidrológico foi dentro da normalidade, fora alguma variabilidade espacial dentro da bacia. E vejam como esse ano hidrológico atual é bem diferente, radicalmente diferente do nosso ano de referência 13 e 14, onde choveu muito acima da média em toda a bacia, muito especialmente na parte oeste. Então, digamos, até hoje, o ano hidrológico correu basicamente dentro da normalidade. A próxima figura é a situação meteorológica de hoje, que também traz algumas informações interessantes. Nós temos na elipse vermelha uma frente fria, né, bastante bem delimitada, e essa frente fria tem características já de transição, da época de transição para a estação seca. Por quê? Porque vejam que a faixa de nebulosidade, a banda de nebulosidade está muito bem delimitada, né? A nebulosidade quase que se limita à região da frente fria. Essa frente já não gera muita mais nebulosidade, muita mais chuva na região central e norte do Brasil, como acontece no verão. Então, esse é um ponto, uma banda muito bem definida, é sinal de uma frente fria um pouco mais intensa, já típica do outono. Mas veja um pouco mais ao sul, na elipse amarela, como essa frente fria trouxe por trás uma área com ausência de nebulosidade, basicamente. Isso significa ar mais frio e ar mais seco, justamente típico de um momento de transição para a estação seca. E essa área desprovida de nebulosidade chega até pelo menos o centro da Bolívia. Então, realmente, ali a estação chuvosa também está encerrando. Tem alguma umidade remanescente aí no norte da Bolívia, no Acre, um pouco menos em Rondônia, mas já estamos, certamente, sem lugar a dúvidas, num momento de transição ou quase de encerramento da estação chuvosa da região da bacia do Madeira. Bom, dito isso, então vamos na próxima figura, que é a previsão para os próximos dias. Então vejam que a chuva, novamente, ela está mais restrita no mapa da esquerda, mais restrita mais ao norte, né? As áreas com aquele tom azul mais escuro e laranja estão no extremo norte do Brasil. Já na região sudeste e na região do Madeira, as chuvas são menos volumosas. Vejam aí no círculo azul à esquerda, né? A previsão de chuva é já muito mais irregular, muito menos volumosa, inclusive nessa próxima semana será abaixo da média desta época, né, como mostra o mapa da direita aí na parte em azul. Bom, na próxima figura, nós temos a tendência para a segunda semana, e também é interessante essa figura da segunda semana no mapa da esquerda, como praticamente some toda a precipitação na região sudeste e centro-oeste. É um sinal também muito claro de encerramento da estação chuvosa. Então, não tem muita dúvida, a estação chuvosa está virtualmente encerrada.
e particularmente na área aí da Bolívia, tem um pouco de chuva aí na parte norte, centro-norte, e esse valor de chuva, embora não muito alto, está dentro da média, né, desta época. Então, a próxima figura, que é a última da minha parte, traz aí na parte da esquerda a previsão dentro da bacia agora, e detalhe, né, da bacia, na parte de cima para a primeira semana, vejam que tem boa parte da bacia em branco, significa menos de 10 milímetros. Digamos que a chuva se restringe um pouco mais à parte norte, parte leste, e muito mais de forma irregular na parte da encosta dos Andes, onde chove mais na estação chuvosa, mas muito menos na estação seca. E na figura de baixo, à esquerda, né, que é o acumulado total para 15 dias, de novo, valores maiores aí na porção norte, talvez onde tinha mais umidade. Mas vejam que mesmo na previsão de 15 dias, tem algumas pequenas áreas em branco, que é menos de 10 milímetros, ou seja, dá menos de 1 milímetro por dia. Então, de novo, claramente, estamos no processo de encerramento da estação chuvosa. E no gráfico da direita, né, que é o acumulado previsto pelo modelo GFS, bom, primeiro dá para ver aquela curva azul que representa a média histórica, que é muito mais baixa que a que nós tínhamos lá em janeiro, fevereiro, e a previsão mostra a curva preta por baixo da curva azul, ou seja, chuva abaixo da média. Mesmo no período que chove menos, a previsão indica abaixo dessa média. Estamos falando aí na faixa de 17 milímetros para uma semana, é muito pouco, né? E na faixa de 58, 55 para os próximos 15 dias. Então, mesmo com um pouco mais de chuva previsto para a segunda semana em relação à primeira, o acumulado total de 2 semanas está abaixo da média histórica de um período de transição. Então, na verdade, isso significa bastante pouca chuva. Então, isso é da minha parte. Eu vou passar a palavra para o Márcio comentar a parte das previsões de vazão. Obrigado. Boa tarde a todos, dando continuidade aí à fala do Marcelo, né? Aí essa figura só para mostrar a bacia, que nós todos conhecemos, né? Podemos já passar para a próxima figura, que aqui eu começo com a análise da previsão, ou seja, do modelo lá do Grofas, né? Como que ele se comportou nesses últimos dias, né? Então, esse foi o que o modelo previu lá no dia 31 do 3, né? Que é a linha azul, juntamente com os seus membros, né? Ali para Guajará-Mirim, e a preta aí é a linha dos observados. Então, a gente vê que o modelo está acompanhando bem, está chegando bem próximo, com pouca diferença do que está se observando ali em Guajará-Mirim. Isso foi para o dia 31. Agora, para a próxima figura, a gente vai ver ali em Cachoeira Esperança. Eu fiz como se fosse uma estação virtual, né, para gerar essa vazão observada ali em Cachoeira Esperança. Mesmo com essa vazão observada, o modelo também está bem parecido, né? Está só divergiu um pouco ali entre 7 e 10 desse mês, né? Que ele deu uma divergênciazinha, mas nada assim, em torno de 1.000 metros cúbicos por segundo, né? Em Cachoeira. Agora vamos para a próxima figura, que é já no jusante do Rio Beni. É o mesmo comportamento, né? Cachoeira e jusante também próximos, então eu esperava que fosse bem parecido mesmo. A gente vê que o modelo está com uma boa previsibilidade, né? Para 15 dias aí. Está acertando, depois do dia 13, acertou bem a vazante, né? Ali do jusante do Beni. E a próxima figura, vamos ver como é que foi ali em Porto Velho, né? Em Porto Velho, o modelo acabou até se comportando melhor, né? Ele seguiu bem ali a tendência do observado, né? Chegando nas mesmas flutuações. Então, ele está fazendo uma boa previsão ali para Porto Velho, melhorando bem a confiabilidade nas previsões desse modelo. Agora vamos para a parte de previsão, né? Isso aí foi só análise, próxima figura. Seria só para complementar o que o Marcelo vem falando, né? Esse é um acumulado dos 10 dias, né? Previsão do acumulado de 10 dias do modelo do Centro Europeu, né? Aí, como o Marcelo falou, a chuva vai se concentrar mais ali no norte ou oeste da bacia do Madeira, mas pouca chuva, que são essas linhas, são essas cores em azul claro, azul escuro aí, né? Aí a próxima figura, como o modelo tem 51 membros, né?
Aí são as probabilidades, né? Pode passar para a próxima, por favor? É a probabilidade da chuva exceder 50 milímetros, né? Onde que vai ter Aí já está na de 150 milímetros, tá, gente? Esse azul aí. Então, pulou uma figura, mas tudo bem. Aí são só para complementar, né, o que o Marcelo vem falando, que as chuvas estão mais no norte da América do Sul inteira aí, né? Então, já podemos agora para a figura de previsão de vazão mesmo, né? Começa ali em Guajará-Mirim, né? E a gente vê que esse rachurado amarelo aí é aquela região de atenção, né? Que fica ali. Ali só para o dia 26, 25, 26, que vai ter uma previsão de chegar próximo daquela linha de alerta, né? Mas nada para assustar, ali em Guajará-Mirim. E logo depois, né, para os próximos dias, a vazão vai ser de vazante, né? Vai voltar para a normalidade ali, abaixo da linha de atenção. Próxima figura, por favor. Cachoeira Esperança, só para a gente ver como é que a água vem ali do Beni, né? Do Beni Madre de Deus, né? Isso aí tudo vai desaguar ali no Beni, naquela estação do jusante do Beni. Então, isso aí só para a gente ver que a vazão ali não vai ter uma subida, né? Vai ficar ali em torno dos 17 mil metros por segundo, né? Então, a gente já pode ir para a próxima, que é do jusante do Beni, e a gente pode comparar aí, que é onde tem dado observado, né? Então, vamos ficar ali na parte, até o dia 28, por ali, vamos ficar na faixa dos 27.500 metros cúbicos por segundo. Depois é que vai diminuir as chuvas, né? Então, consequentemente, teremos uma vazão menor, né? Agora, para a próxima figura. Morada Nova, que é o rio Abunã, né? Então, ali também não tem uma vazão muito... É uma vazão baixa, né? Ali na faixa de 1.500, 1.400 metros por segundo, né? Mas é uma contribuição que tem ali para o Madeira, né? Então, a gente vê que ele também, a previsão dele é a diminuição de vazão para os próximos dias, né? E a próxima previsão para Porto Velho, né? Então, a gente está ali, vai ficar nessa faixa aí dos 30 mil, né? 30 mil até o dia 3, mais ou menos, do mês que vem, né? Mas logo depois vai começar a ter a parte vazante, então vai ficar um pouco constante ali a vazão, na faixa dos 30 mil, né? E depois é que nós vamos começar, vai diminuir as chuvas, então tem essa diminuição lá para o dia 2 de maio, né? Agora eu vou colocar a próxima figura. No sistema GLOFASS, né? Lá o Centro Europeu, eles fazem uma previsão de longo prazo, né? Então, aí que eles rodam esse modelo de longo prazo e disponibilizam essas imagens aí, que é interessante para a gente ver ali como é que vai ser o comportamento, né, dos próximos meses, né? Que é uma estimativa, né? Quando se faz uma previsão de longo prazo, a confiabilidade é menor, mas isso é uma boa noção, dá uma boa expectativa para o que pode acontecer, né? Então, a gente vê que no comecinho aqui em abril, né, está realmente abaixo da média, né, as vazões, ali em Guajará-Mirim, e a gente vê que a tendência, né, para os próximos meses é ele ficar também ali na média, que é a linha tracejada, né, a tracejada é a média, né, histórica, né, média climatológica. Então, e a gente vai ficar ali, as previsões para os próximos meses, maio, junho e julho, ficar ali na média histórica, né, na média climatológica. Próximo, por favor. Para a cachoeira, né, que é a principal ali que abastece, que vem do Beni, né, a gente já sabe disso aí. Também vai ficar um pouco ali, vai ficar um pouco abaixo da média, né, que a gente vê aí a tracejada. Então, a expectativa é que as vazões fiquem abaixo da média até o mês de julho aí. Então, teremos um período mais seco, de acordo com essas previsões aí. E agora a última figura, que é para Porto Velho. Consequentemente, como os principais rios ali, o Beni e Madre de Deus, estão abaixo da média, né? Isso vai acarretar ali o Porto Velho, né, que é o Madeira ali, vão ficar um pouco abaixo da média, ali aqui em abril e maio, né, vai ficar com as vazões um pouco abaixo da média aí. E já em junho e julho vão ficar lá na média climatológica. Bem, era isso. Obrigado a todos.
Ok, muito obrigado. Então, o CEMADEM está colocando uma coisa importante, que ainda vai ter uma certa estabilidade do nível esses dias, mas depois começa efetivamente a vazante. Então, vamos ver agora a opinião aqui da CPRM. CPRM, vamos colocar em tela a apresentação de vocês. Está em tela. Ô Marcos, seu microfone está desabilitado, viu? Alô, boa tarde. Agora sim. Então, pessoal, boa tarde de novo. Desculpa o lapso aqui. Então, vou apresentar aqui uma perspectiva nossa com relação à cheia de 2020. Pode passar, por favor? Essa aqui é uma imagem da situação atual, o que está acontecendo lá na bacia do Rio Madeira. Interessante é que do momento que eu tirei esse print da tela do SAS, né, que é o Sistema de Alerta de Eventos Críticos, para agora, a estação Guajará-Mirim ela subiu um pouquinho, acabou que 1 em 15 ela chegou na cota de 10 e 20 e chegou na cota de alerta novamente, né? Então, agora, se entrar agora lá no site do SAS, ela vai estar laranja, vai estar um pouco diferente disso. Interessante que foi durante a reunião que atualizou o dado. Mas, de forma geral, a situação é essa, de mais tranquilidade, já do trecho final do nosso período de cheias. Pode passar, por favor? Esse é o último dado, quer dizer, o último dado no momento que eu fiz a apresentação, que era de 11 horas, então veio que Porto Velho está na cota 14,65, baixou mais um pouquinho também, mais alguns centímetros do momento desse dado até aqui. Guajará-Mirim, pelo contrário, subiu um pouquinho, mas a tendência geral de toda a bacia está numa tendência de estabilidade, é um leve rebaixamento nos últimos dias aí, né? Pode passar, por favor. Essa é a situação da estação do Rio Madeira em Porto Velho. Eu achei interessante a análise que o Marcelo Silute passou da situação da estação chuvosa, ou do que foi esse período chuvoso, que ele falou bem próximo da normalidade, acabou culminando que o Rio Madeira está com nível aí bastante próximo ao nível mediano, né? Eu achei interessante também que o que acabou acontecendo ali ao longo do mês de março, que na primeira quinzena acabou tendo chuvas abaixo da média, e na segunda quinzena chuvas acima da média, e na média o mês de março acabou bem próximo à média, e no início do mês de abril o Rio chegou nesse nível mediano, né? Mas ao longo do mês de março ele teve essa descida mais ou menos abrupta, né? Estava próximo do nível de atenção para máximas, e chegou a alcançar essa outra faixa de atenção para mínimas, né? Até retornar ao nível normal e se estabilizar. Então foi uma cheia que ela foi irregular do ponto de vista espacial, mas também do ponto de vista temporal também ela foi bastante regular. Ela começou com chuvas bastante altas, em fevereiro diminuiu, voltou à normalidade, em março diminuiu e subiu novamente. Então foi uma cheia que temporalmente também ela foi bastante regular e no final das contas chegou a um nível bem próximo à média, né? Que é a situação que a gente está hoje lá em Porto Velho, e muito parecido com o que está acontecendo nas outras estações. Pode passar, por favor? Aqui é mais o gráfico de Porto Velho, repetido aqui, e ao lado da Giral Jusante Rio Bene, mostrando também que o rio está próximo à média, só que mais para baixo, né? Essas faixas de Giral Jusante Rio Bene, elas são mais estreitas, porque a série de lá é mais curta, né? Então essas faixas de atenção para mínimas e máximas, elas são bem fininhas, porque a série não tem 40 anos, 50 anos, igual tem lá em Porto Velho. Então são faixas, enfim, bem estreitas, e acabou que Giral Jusante Bene acabou passando bastante desse nível mínimo ali nesse mesmo período no início da segunda quinzena de março, né? Nas demais estações, a gente fez a mesma figura,
E os níveis dos rios estão bastante próximos da mediana, pode passar, por favor, Morada Nova, Abunã, Prosperidade, Guajará-Mirim e Príncipe da Beira, e Pimenteiras. Pimenteiras teve um probleminha ali na transmissão de dados, resolvi manter o gráfico aí só para sinalizar que teve um problema na transmissão ao longo do mês de março, mas não prejudicou, agora a situação já voltou ao normal. Pode passar, por favor. Só ali no Paraná, Machado, que o rio está um pouco mais acima do normal, mas também não chegou a provocar grandes danos ali, não. Próximo, por favor. Aqui só um detalhamento do que foi essas cheias. Então, como já havia falado, né, o mês de janeiro um pouco acima da média, o nível do rio baixou, depois voltou a subir, depois, ali por volta do início de março, estava nível relativamente alto, caiu e voltou a subir, então o nível está oscilando ali em torno desses valores de médio em torno da média, né? Pode passar, por favor. Aqui é só uma figura mostrando que, supondo que o nível do rio não vai subir a ponto de superar o nível que foi observado no dia 3 de março, que foi o dia da máxima, esse nível observado ele é muito próximo à cheia média, que é na faixa de 16 metros, né? Tem a bolinha vermelha ali no final, é muito próximo a esse valor médio. Então, foi uma cheia que, como a gente já havia falado, está bem próximo da cheia média, né? O que foi atípico nessa região, ou nessa cheia, nesse período, nessa estação chuvosa, é o que a gente mostra na próxima figura, ou no próximo gráfico, que é uma cheia que ela foi bastante antecipada. Em geral, a máxima anual acontece ali no final de março, e esse ano ele aconteceu no dia 3 de março, né? Foi o nível máximo observado, que foi o dia 63, vamos dizer assim. Então, foi uma cheia que acabou sendo antecipada, vamos dizer assim, né? Foi esse o dado atípico, né, dessa cheia. Pode passar, por favor. Isso aqui é só para resgatar a previsão que havia sido feita, né? Dá um clique, por gentileza. A gente havia previsto que o nível máximo esse ano ele ia ficar na faixa de 16 e 17 metros, a cota 16,63, essa foi a previsão que a gente apresentou em fevereiro. A gente acabou errando, né? O nível máximo observado foi 15,87, mas se pegar aquela faixa foi assim, 80 centímetros abaixo do nível previsto, mas está dentro daquela faixa de segurança que a gente havia passado, mas ela foi um pouquinho abaixo do que a gente estava prevendo. Observado esse período aí na primeira quinzena de março, a chuva foi bem abaixo da média, acabou a cheia não se desenvolvendo plenamente ao longo do mês, né? Pode passar, por favor. Considerando, então, assim, que é improvável que o rio volte a subir para passar aquele nível de 15,87, que foi o valor máximo observado, a gente se antecipou aqui em fazer uma análise de frequência lá para os dados do Rio Madeira, né? Então, esse dado da superior esquerda ali é a série histórica de máximas anuais do Rio Madeira. O gráfico superior direito é um gráfico de box plot que mostra a dispersão dos dados ali em torno do nível máximo de 40 mil metros cúbicos por segundo. Tem aquele pontinho lá em cima, perto de 60 mil, que foi a cheia de 2014. E a gente fez o ajuste da distribuição generalizada de valores extremos, usando momentos L ali para a estação de Porto Velho. Isso análise de vazões, não são cotas, tá? Então, na área de frequência, a gente acha mais prudente fazer de vazões. Enfim, no próximo slide, a gente faz uma estimativa de qual que é esse período de retorno. Então, aqui estão alguns detalhes. Então, foi feita a distribuição de probabilidades de EV, usando o método dos momentos L, e considerando a vazão, dá só um toquezinho, por gentileza, considerando a vazão que foi observada ali no dia 3 de março, de aproximadamente 38.300 metros cúbicos por segundo, o período de retorno dela é da ordem de 2 anos, ou seja, é coerente com o fato de se afirmar que foi uma vazão muito próximo à média, né? Então, se é a média, você vai observar, via de regra,
ano sim, ano não, um valor superando aquela vazão máxima. Bem, por fim, a gente está também aqui agora na CPRM desenvolvendo modelos hidrológicos, não só lá para o Rio Madeira, mas para outras estações do alerta. A gente está começando a fazer aplicações com o SMAP e avaliar o resultado do SMAP para ver se esses resultados são úteis na previsão. Para isso, a gente faz estimativas de chuvas por satélite, usando o MERG, do INPE, estimativa de evapotranspiração usando dados do SGS, previsões de chuva, a gente usa também o WRF, e outro modelo que tem sido fornecido para a gente pelo CIPAM de Manaus, ele passa isso para a CPRM de Manaus, eles estão repassando para a gente. E aí, com base nesse modelo hidrológico SMAP, a gente está tendo um coeficiente de NEST no período de validação bastante alto, na faixa de 90%, né? Ou seja, está tendo uma aderência bem boa, e para esse ano hidrológico ele teve um desempenho bem bom, superior até o período de calibração, né? O período de validação está aí na faixa de 0,94, o coeficiente de NEST, então está dando um resultado bem interessante. E no próximo slide, por favor. É interessante, aqui no canto superior esquerdo está ilustrando aqui qual que foi o desempenho do modelo esse ano. A linha prevista é a laranja, a observada é a azul. Então, ele acompanha a tendência geral da oscilação das vazões ali no Rio Madeira. Aqui embaixo são os dados que a gente usou para inserir na previsão de vazões para os próximos dias, né? Esse modelo oferecido que o CIPAM tem nos enviado. E o interessante é que o resultado aqui do modelo aqui para os próximos dias em Porto Velho é bastante coerente com o que foi informado pelo CEMADEM. Ou seja, o rio vai ter uma redução de níveis aqui nos próximos dias, vai dar uma estabilizada até em torno de 30 mil metros cúbicos por segundo ao longo dos próximos 15 dias e até, então, a sequência iniciar ali o período de recessão de fato, né? Então, vai ter uma estabilidade. Então, está bem coerente com o que foi informado pelo CEMADEM, o que é bom. Estamos pensando numa direção parecida, né? Bem, é isso que a gente tinha para informar. Agradeço aí a atenção de todos. Muito obrigado. Ok. Bom, enquanto as apresentações estavam ocorrendo, entraram várias pessoas na nossa sala de crise. Então, eu vou pedir ao Antônio Augusto para verificar as conexões dessas pessoas e pedir para essas pessoas se apresentarem. Então, Antônio, faça uma chamada das pessoas que eventualmente participaram agora. Tá ok. Eu vou chamar as pessoas que eu consigo identificar aqui mais facilmente. PRF de Rondônia. Ok, boa tarde a todos os companheiros aí presentes. Daqui, inspetor Jacques Douglas, chefe da seção de operações da Polícia Rodoviária Federal em Rondônia. Estamos à disposição aqui dos senhores aí para qualquer demanda. Ok? Boa tarde. PRF do Acre também. PRF do Acre. O microfone de vocês está desabilitado, PRF do Acre. Doutor Rodrigo Flecha. Presente. Ok, boa tarde. A gente tem Francisco Wellington. Boa tarde a todos. Francisco Wellington, governo do Acre, em Brasília. Ok, boa tarde. A gente tem a Vera. Boa tarde, Vera Reis, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre. Boa tarde, Vera. E a Sedan de Rondônia também. Pode falar de novo, que está muito baixo o áudio de vocês. É Miguel Penha. Ok, Miguel. Boa tarde. Mais alguém que eu não chamei, que entrou agora durante as apresentações? Edeon, da ProSoja e do Movimento Pro Logística de Mato Grosso. Edeon, boa tarde. Boa tarde.
Mais alguém? Boa tarde. Leonardo Klosowski, do Ministério do Desenvolvimento Regional, Brasília. Leonardo, boa tarde. Mais alguém? Doutor Joaquim, acho que foram todos. Ok. Bom, então, eu vou pedir, então, a apresentação, a terceira apresentação, e depois fechamos as apresentações e vamos para a parte de discussão. A apresentação agora do ONS. Boa tarde, é o Pedro do ONS. Eu não estou escutando a reunião. Vocês conseguem me escutar? Sim, Pedro, a gente te ouve. Ok, então vou prosseguir com a apresentação, já que estão todos ouvindo. Boa tarde a todos, é o Pedro do ONS Rio. Dando prosseguimento, vou fazer a apresentação da operação das usinas nessa estação chuvosa de 2020. Tá legal? Próximo slide, por favor. Como a gente sempre costuma apresentar, né, no primeiro slide a gente tem um histórico de vazões afluentes à usina de Jirau, né, no Rio Madeira, no trecho onde está localizada a usina de Jirau. Em preto, a gente consegue ver as vazões médias diárias que foram observadas ao longo de 2020, né, começando em 1º de janeiro, até o dia de ontem, que no dia de ontem registrou 30.950 metros cúbicos por segundo. E também em azul a gente sempre coloca a previsão que a SBR, né, que é o agente de Jirau, apresenta para os nossos informes. Então a gente tem uma previsão aí de Jirau, né, com as vazões caindo para os próximos dias e com uma perspectiva de subida lá para domingo, dia 19 e para o dia 20. Sobre isso eu vou comentar um pouco depois nesta apresentação. Mas aí o que a gente consegue mostrar nesse gráfico, né, é o cenário de 2020 comparado aos anos após a cheia de 2014. Então a gente tem aí em vermelho, né, a cheia de 2014, onde a gente pode observar aqui no qual, né, a gente pode observar aqui no início de janeiro, né, até meados de janeiro, a gente teve uma situação de alerta, né, porque a gente observou vazões, né, maiores do que ocorreram na cheia de 2014, no início de janeiro, o que é muito preocupante, né, porque a gente tem sempre o ano de 2014 como referência, né, para o pior cenário, que foi, né. Então a gente viu que no início de janeiro a gente teve vazões muito altas, né, e isso já veio acontecendo desde de dezembro, né, do ano passado. Só que logo depois a gente começou a verificar que as vazões foram caindo, e ao longo do mês de janeiro, início de fevereiro também caindo, voltando, e depois ocorreu uma subida, né, em função do retorno das chuvas. E essa subida ocorreu a subida até a gente chegar no início de março com essa vazão de pico por volta do dia 3, né, do dia 3, como comentado pela CPRM. Então, nesse slide a gente consegue ver, né, que dos anos que a gente tem, né, desse período de 7 anos, incluindo 2020, de 2014 para cá, né, que está meio que dentro da normalidade, né, do que a gente observou dos anos anteriores, né, principalmente na situação atual, onde a gente vê a transição da linha preta para a linha azul mais escura, né, a gente vê que a gente está bem dentro da normalidade observada, né, nesse período em anos anteriores desse histórico bem recente, né, que é de apenas 7 anos. Próximo slide, por favor. No início antes do início da cheia, né, de 2020, os agentes apresentaram, né, à ONS a regra operativa proposta, né, para os seus empreendimentos com o intuito, né, de promover a proteção de pontos, né, da BR-364, e essas são as regras que foram apresentadas, tanto para Jirau, na figura de cima, quanto para Santo Antônio, na figura de baixo. A gente vê que os depressionamentos, né, para a usina de Jirau, eles estavam previstos para ocorrerem para vazões afluentes ao barramento acima de 33.650 metros por segundo, e para Santo Antônio para vazões na ordem de 36.200. Próximo slide, por favor.
Desde a última reunião para cá, né, a gente percebe que esse é o histórico, né, da operação de giral. A gente percebe que o empreendimento está operando a fio d'água, né, com a cota constante 90, conforme mostra a linha preta, e que as afluências e defluências, né, por estar operando a fio d'água, são iguais, né? A gente consegue observar nesse gráfico que ficou em torno, nesse período, né, do dia 25 de março, que foi a última reunião, até ontem, em torno de 30, até chegando até 34 mil e pouco lá em geral. Tá legal? Próximo slide, por favor. Como apresentado para geral, a gente também tem em Santo Antônio, né, a operação que foi praticada, né, no período da última reunião até o dia de hoje, até o dia de ontem, né, desculpa. E a gente percebe que o empreendimento também opera a fio d'água na cota 71,30 e que a gente consegue também ver que as afluências e defluências também estão da mesma ordem, né, indicando que o empreendimento está operando a fio d'água. Cabe destacar que os níveis apresentados, né, os declarados, que foram declarados pelos agentes, tanto por geral no gráfico anterior, quanto para Santo Antônio neste gráfico, são níveis instantâneos do final do dia, né, que são observados às 11h59, ou seja, não é uma média diária de níveis praticados ao longo do dia. Então, assim, a gente verifica, às vezes, uma pequena oscilação assim, de 1 centímetro, de 2 centímetros para cima ou para baixo, como vocês podem reparar até nos informes que foram emitidos, mas é por causa da questão de ser um dado instantâneo, tá? Da leitura daquele momento. Próximo slide, por favor. A partir desse slide, eu começo a apresentar as informações dos informes diários que a gente emite. Esse é um retrato, né, do informe que foi emitido hoje, que é enviado para um grupo de e-mails dos participantes dessa reunião e também é publicado no Sintegre. Esse informe ele tem uma primeira parte que fala das condições meteorológicas, apresenta um parágrafo falando o que se espera para os próximos dias, que, no geral, são chuvas para a porção brasileira da bacia, né, mais central da Bolívia e na porção brasileira da bacia, e também apresenta, como está nesse gráfico, né, a chuva observada acumulada, né, nas últimas 24 horas, onde a gente vê um pouquinho de chuva ali na porção mais norte da bacia. Próximo slide, por favor. E o acumulado de 7 dias, né, que a gente percebe que ocorreram chuvas mais expressivas, né, na região boliviana mais central, né, da bacia, e também na região na porção brasileira da bacia, né, ali próximo de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, isso acumulado durante 7 dias. É pouca chuva, né, assim, mas é a informação que a gente disponibiliza também no informe. Próximo slide, por favor. Esse diagrama, ele apresenta um retrato da situação observada no dia de ontem, né, que mostra tanto as vazões nos pontos de monitoramento em vermelho, quanto os dados de cotas nos pontos de monitoramento que estão em roxo. São informações informadas pelos agentes. É um retrato da situação do dia de ontem, em termos de médias diárias, as vazões médias diárias dos postos em vermelho, né, de vazões, e de nível d'água em roxo ao longo do reservatório, tanto de geral, como a gente pode ver Pederneiras, Mutum, estaca 1295, que é o ponto de monitoramento, né, da folga, onde a gente observa que a cota de ontem, né, foi 93 centímetros, Velha Mutum, Palmeiral, e lá no reservatório de Santo Antônio, a gente vê aquele ponto embaixo, que é o monitoramento em Jacivila, onde a folga medida ontem foi 1,47 m. Próximo slide, por favor. As informações que constam naquela figura do slide anterior, elas também são apresentadas no informe em forma de tabela, que é a tabela mais acima e a do meio. Na de cima são os pontos de monitoramento, tanto de nível d'água quanto de vazão, onde está destacado aí no círculo, um círculo vermelho, né, as folgas observadas no dia de ontem na estaca 12,95 e no ponto de Jacivila, né, de 93 centímetros e 1,47 m, respectivamente. E no quadro do meio a gente tem a situação da operação observada ontem, as cotas dos reservatórios, as vazões afluentes e defluentes, ok? E no quadro de baixo, né, a gente tem o quê?
Primeiro, as informações fechadas do dia de ontem, do dia 15/4, né, que está em azul, que são os valores observados do dia de ontem, e a previsão para os próximos dias. Né? No caso, a gente tem a previsão até dia 20/4, segunda-feira que vem. O que a gente consegue observar aí? No ponto de monitoramento da estaca 12,95, né, que é o ponto que fica no reservatório de geral monitorado pela SBR, a gente vê que a folga, né, ela vai começar a ficar um pouco maior ao longo dos próximos dias, voltando a reduzir no dia 19 e 20, devido àquela previsão de chuva, né, que ocorreu nos últimos dias, né, ontem, anteontem, na porção ali da bacia do Madre de Deus, que vai refletir no aumento de vazões afluentes em geral, como a gente já viu no gráfico do primeiro slide. E nessa tabela também constam as folgas previstas também para o ponto de monitoramento de Acivila, né, que é o ponto que a Santo Antônio Energia faz o acompanhamento dos níveis d'água, que a gente tem as folgas indo de 1,62 m até 1,72 m no final do último dia, que é dia 20, na segunda-feira. Próximo slide, por favor. Nesse slide a gente tem, né, as vazões observadas no posto Jusante Rio Bene, que é um posto muito importante, a partir do qual a gente consegue ter uma antecedência de pelo menos um dia do que vai ser observado lá em geral, né, e consequentemente depois em Santo Antônio e em Porto Velho. Em azul a gente tem as vazões que foram observadas e em vermelho as previsões, né, as vazões que estão sendo previstas para os próximos dias até o dia 20, considerando as informações prestadas pela SBR, a SBR que faz essa previsão e disponibiliza para o ONS. O gráfico de baixo apresenta, né, face a essa previsão de vazão, que a gente tem aí, de afluências a geral, que são os pontos em vermelho, para os dias 16 até o dia 20, a gente tem o reservatório operando na cota 90. Tá? Então, para essas vazões, não há previsão de depressionamento do reservatório de geral, que a gente pode observar na linha de cima, né, que tem o acompanhamento dos níveis d'água praticados do reservatório, em laranja, e em verde a previsão para os próximos dias. Tá? Próximo slide, por favor. De maneira igual, a gente também tem para Santo Antônio, em azul, as vazões observadas afluentes ao barramento, e no gráfico de cima, né? E em vermelho, o que a Santo Antônio Energia apresentou ao ONS como sendo a previsão para os próximos dias, né? E com essa previsão também, eles não estão vislumbrando a necessidade de nenhum tipo de depressionamento, mantendo o reservatório na cota 71,30 ao longo desse período também. Ou seja, tanto para geral quanto para Santo Antônio, a gente tem essa perspectiva de permanência, né, dos seus níveis d'água, até pelo menos segunda-feira, e acredito que até o final desse período de cheia, né, que já está sendo caracterizado, que já está sendo finalizado. E de forma a subsidiar, como seria em Porto Velho, a gente tem embaixo também a previsão de vazões de defluente de Santo Antônio. Considerando que o empreendimento está operando a fio d'água, as vazões de defluente são as mesmas das afluências em cima, e constam aí indicadas essas previsões em vermelho. Próximo slide, por favor. Fazendo um balanço, né, que nem solicitado pelo Joaquim na última reunião para essa ocasião, né, o que a gente conseguiu ver de experiência, né, do ano de 2020? Relativamente foi um ano tranquilo, né? A gente teve um desgaste inicial, uma preocupação inicial devido ao mês de janeiro e dezembro, que ocorreram, nos quais, né, ocorreram chuvas bastante expressivas, né, que fizeram com que os níveis da água, as vazões se elevassem de maneira muito rápida, né, chegando até a superar o ano que a gente tem de referência como o pior, 2014. Né? E se a gente pegar, né, isso e olhar para o Rio Madeira, considerando geral como referência dos dados que a gente tem, a gente viu que até meados do mês de janeiro as vazões médias diárias observadas lá foram maiores do que a do ano de 2014, esse fato que gerou bastante preocupação. Mas acabou que, passando, né, no decorrer do ano, com a escassez de chuvas ao longo do restante de janeiro e início de fevereiro, a gente viu que até então, até o momento, né, a máxima observada, pelo menos em geral, foi da ordem de 36.800 no dia 3 de março.
E, pelo menos nesta ocasião, né, nessa experiência de período de cheia deste ano, a gente viu que não foram registrados, ou pelo menos não tivemos conhecimento, né, de problemas decorrentes da operação dos empreendimentos durante esse período. E também deu-se função da magnitude também das vazões, que foi baixa, né, relativamente agora no período mais crítico. E em 2020, né, o ONS emitiu 67 informes que foram todos públicos, né, tanto disponibilizados para um grupo de e-mails, né, dos participantes desta sala de crise, quanto também publicados no Sintegre, e que até então eles serão disponibilizados também, continuarão, né, sendo emitidos até as vazões afluentes a geral chegarem à ordem de 28 mil metros cúbicos por segundo, que foi o que a gente acordou na última sala de crise, né? E o balanço que a gente faz é de que, muito bem coordenada pela Ana, né, essa sala de crise ela promove uma interação muito grande entre todos os envolvidos e permite que todo mundo fique tanto ciente, né, das ações que estão sendo tomadas, como tem um tempo, né, maior para poder tomar alguma determinada ação, né, face às previsões que são apresentadas, que é o trabalho do CEMADEM da CPRM, que se tornam bastante importantes nesse sentido. É isso que eu tinha que apresentar. Ok, obrigado ao ONS pela apresentação. Nesse momento, vamos começar a interação entre os diversos atores que estão nessa sala. Eu vou perguntar a Santo Antônio Energia se tem alguma complementação a fazer nessa parte da reunião sobre o que já foi apresentado por parte tanto dos órgãos de previsão, CPRM, CEMADEM, ou mesmo por parte do ONS. Santo Antônio Energia. Obrigado, Joaquim. Archemiro falando. Não, nós não temos nenhum comentário para agregar aí. O que o ONS acabou de pontuar é o que nós temos também de perspectiva aqui na usina também, que vai bastante em alinhamento aí com o CEMADEM e CPRM, tá? Então, sem comentários a Santo Antônio. Ok, mas a avaliação de vocês também é que o período crítico ele está se encerrando, né? E nós podemos, então, pensar em encerrar essas salas de crise e ficar só, claro, um aguardo, se algum evento extraordinário acontecer, ser reconvocado. Mas, se não, podemos pensar em encerramento dessa atual fase da sala de crise, né? Ok, Santo Antônio? Totalmente de acordo, Joaquim. Entendemos também que a fase crítica do Rio Madeira, ela já passou já. Ok. Bom, então vou pedir agora a Giral, se pudesse agora comentar também sua participação e fazer já uma referência ao que nós falamos agora de caminharmos para o encerramento da sala de crise. Giral. Camila, o microfone de vocês está desabilitado, tá? Desculpe, achei que tinha habilitado. Tá bom, gente. Então, voltando aqui, a SBR está alinhada com o que foi apresentado por todas as instituições aqui, CEMADEM, a CPRM, o ONS. A nossa visão é essa, de que estamos, de fato, iniciando agora, vamos dar início ao período de estiagem, né, a recessão, caminhando para o período de estiagem. A nossa previsão de hoje, ela mostra a consequência de uma chuva que já foi registrada na bacia, foi registrada no dia 14 e no dia 15, uma chuva mais localizada na bacia do Rio Madre de Deus, que já provocou a elevação dos níveis d'água lá naquele rio, na região de Porto Maldonado, uma subida expressiva,
E aí, como consequência disso, a gente imagina que vai haver essa subida aí a partir de domingo. Uma leve subida aqui, né? Uma variação que não vai ser nada preocupante para a gente, tendo em vista que as vazões já estão mais baixas. Essa é a nossa expectativa, na medida que a gente também não tem informações do braço do Rio Beni, né? O braço do Rio Beni que vem da Bolívia, a gente não sabe como é que ele está se comportando. Infelizmente, o Cename não tem atualizado, não tem informado, passado as informações de chuva, então a gente tem trabalhado sem informações desse braço do Beni. Então, assim, se ele estiver estável, né, a expectativa é de que, de fato, essa subida do Madre de Deus se reflita aqui e aconteça algo parecido com o que a gente está prevendo. Se caso lá o Rio Beni esteja caindo, é muito possível de que nem tenha um reflexo tão grande quanto o que a gente previu hoje aqui para os próximos dias, né? Então, vamos aguardar para ver. Mas, de qualquer forma, não é nada preocupante para a operação aí, ou para a bacia aí do Rio Madeira. Mas é isso. Obrigada, Joaquim. Ok. Só para a gente situar, né, como foi colocado aí, essa foi uma enchente que teve uma recorrência de 2 anos. Então, efetivamente, era para ter passado sem nenhum problema, como aconteceu, né? Porque foi uma inundação, uma enchente de uma recorrência muito, muito baixa, né? No sentido de que ela se repete ano sim, ano não. Então, eu acho que isso contribuiu e muito para o sucesso dessa operação. Tá? Bom, eu teria só mais um ponto a apresentar nessa fase inicial, que é apresentar um gráfico da situação como está hoje dentro do nosso plano de contingência, porque nós temos um plano de contingência que nós, o dia a dia, olhamos como ele está, né? Então, eu vou pedir para projetar o nosso plano de contingência, para vocês entenderem em que posição nós estamos no plano de contingência. Então, se vocês olharem aí, nós estamos na posição que é moderado, tá certo? Então, é esperado, se tudo for dentro dessa lógica aí de ainda ter uma pequena subida, nós vamos ter uma folga no entorno de 81 centímetros. Então, isso vai ficar dentro do moderado, dentro do nosso plano de contingência, ele consta essa fase aí, tá certo? Moderado, tá? Então, nada que leve a uma mobilização maior, principalmente que nós estamos no final do período de previsão de cheias, né? Claro, pode tirar, Antônio. Nós temos 2 perspectivas claras, né? A partir de agosto, nós temos, então, a fase que começa a fase mais crítica da questão da vazante. Nós vamos avaliar se na primeira semana de agosto nós convocamos a todos para fazer alguma avaliação da vazante. Por que isso? Porque isso é importante para o pessoal, principalmente da navegação, certo? Então, vamos tentar ver se na vazante, por volta da primeira semana de agosto, nós também fazemos algum tipo de reunião. Bom, algumas coisas ficam, né? Que essa reunião está acontecendo em função de algumas ações e obras estruturantes nas BRs e tudo mais. Então, eu vou passar, nesse momento, a palavra ao nosso superintendente de regulação, doutor Rodrigo, que também acompanhou essa sala aqui, para seus comentários nesse momento. Doutor Rodrigo. Obrigado, Joaquim. Eu acredito que o representante do DENIT, não tenho certeza, que eu entrei um pouco mais tarde na sala, esteja presente. Ou então, talvez, Santo Antônio possa nos ajudar com a resposta. Eu me lembro que uma das videoconferências que nós fizemos em fevereiro, meados de fevereiro, o Santo Antônio afirmou que havia encaminhado ao DENIT aquela sondagem solicitada. Parece que Santo Antônio encaminhou ao DENIT no início de fevereiro, se não me engano, no dia 4 de fevereiro desse ano.
E, na ocasião, o DENIT havia dito que não tenho certeza que essa avaliação da sondagem ocorreria já no mês de abril. Então, eu gostaria de saber do representante do DENIT, caso esteja presente, ou então de Santo Antônio, informações sobre essa avaliação dessa sondagem e, na sequência, se isso estiver ok, quando é que as obras de alteamento do trecho de Santo Antônio poderiam ser iniciadas. Era isso, Joaquim. Thiago da Santo Antônio Energia, boa tarde. Estamos escutando? Sim, Tiago, pode continuar. Tá, só uma pequena correção ali. A parte da sondagem, elas foram apresentadas em outubro de 2019. Aí, de outubro de 2019 a dezembro, o DENIT nos encaminhou mais uma avaliação de alguns parâmetros de projeto lá. Nós fizemos essa avaliação e apresentamos no dia 4 de fevereiro, ali, positivo, de 2020. E do dia 4 de fevereiro de 2020, até o momento, não temos o outro retorno de aprovação. Ok. Eu pergunto então, se tem alguém... Segue o status aguardando aprovação. Ok. Então, se alguém do DENIT, nesse momento, quiser comentar a fala do Dr. Rodrigo. Joaquim? Bom, como eu já... Fala, André. Pode andar. Só para informar, não sei se você está acompanhando isso, Eliezer. Aqui da nossa parte, eu não tenho nenhuma informação atualizada sobre esse assunto, porque lá na Secretaria de Rondônia, né? Eu já tinha relatado na outra reunião, né? Já tinha passado o contato do coordenador geral de projetos, né? O Rodrigo Portal. O que eu vou fazer é fazer uma comunicação a ele pedindo uma informação e tão breve ele encaminhar uma resposta e encaminhar para a sala de situação. Porque como a gente da área aquaviária, né, essa parte está na diretoria rodoviária e na superintendência de Rondônia, né, que a gente não tem nem um contato com ninguém lá, a gente não tem nem uma unidade local aquaviária lá em Rondônia, né? Então eu vou fazer em contato com eles para ver se ele dá um posicionamento para vocês. Ok, ok, obrigado, eu agradeceria. Doutor Rodrigo, você quer que nós estamos numa fase de encerramento do nosso ciclo de reuniões. Se você também quiser comentar sobre as reuniões, alguma coisa que você quiser, esse é o momento que nós estamos partindo para um certo encerramento do nosso ciclo de reuniões para o período chuvoso, tá? Então, fique à vontade se em algum momento você quiser reentrar e perguntar. Eu agora passo a palavra ao Acre, ao governo do estado do Acre, para suas considerações sobre esse atual momento que nós estamos vivendo, de final de período de cheias, e como eles viram esse acompanhamento que foi feito por essa sala de crise. Acre, eu não sei se a Vera pode falar. Boa tarde, doutor Joaquim. Eu acho que nós temos um representante do Acre, do governo do Acre, aí do nosso escritório de representação. Gostaria de saber se ele gostaria de tecer algumas considerações. Se não, eu posso falar. A senhora pode fazer as considerações, doutora, tá? Eu fico aqui no aguardo. Ok, doutor Joaquim, nós acompanhamos e instalamos aqui na sala de situação do Acre, que é a sala de situação mantida pelo Progestão da ANA, nós estabelecemos um monitoramento diário paralelo ao que vocês fazem. Então, nós acompanhamos diariamente os níveis de rio, toda a produção de informações feita pelo Hidroweb, né, pelas estações hidrometeorológicas instaladas. Também recebemos periodicamente os boletins do CPRM, e a nossa Defesa Civil do Estado do Acre fez algumas visitas na área no período em que houve as elevações de níveis. Nós ficamos alerta todo esse tempo, não houve prejuízo nenhum ao Estado, e toda alteração que nós observávamos, nós ficávamos alerta junto com o Tenente Coronel James,
que é o coordenador estadual da Defesa Civil, e não observamos nada que pudesse prejudicar tráfego, transição de mercadoria, nada. As salas de situação, com a emissão de boletins contínuos, inclusive pelas usinas hidrelétricas, tem sido muito efetivo para nós. O apoio do CPRM é assim, incondicional, e a gente tem tido um contato direto e informações bastante significativas com as modelagens, não só para a região do Madeira, mas também para a bacia do Rio Acre, de forma que o Acre está bem amparado, com informações suficientes para tomada de decisão e com dados técnicos suficientes para alertar, quando necessário, alguma ação de governo junto à Casa Civil. Então, a gente só tem que agradecer aí a todos os parceiros, especificamente à Agência Nacional de Águas, ao CPRM, o CIPAM, que faz as nossas previsões diárias. Muito obrigada. Obrigado, Vera. Bom, eu pergunto a Rondônia, ao governo de Rondônia, essa situação, se eles querem comentar alguma coisa nessa fase da reunião. Rondônia. Aqui é Miguel. Sim, Miguel. Fale só um pouquinho mais alto para nós ouvirmos melhor. Aqui é Miguel, da sala de situação da SEDAM. E aqui nessa sala de situação, a gente acompanhou, durante todo esse período, a elevação do nível do rio. Tanto Madeira como os principais rios do estado, aqui, Machado, Jamari. E nesse período não houve transtornos, assim que essas informações que vieram das reuniões da sala de situação foram muito esclarecedoras, e junto aqui com a Defesa Civil a gente conseguiu levar tudo dentro da normalidade que está ocorrendo aqui no estado de Rondônia. E a gente agradece assim, o empenho da Agência Nacional de Águas, tá? E juntos aqui conseguimos fazer, sem muito transtorno, e conseguimos levar à frente todo o nosso trabalho. Eu agradeço, muito obrigado. Ok, muito obrigado pela participação. Eu vou colocar alguns parceiros também adicionais que têm colaborado com essa sala. Vamos começar pelo IMET. A Márcia, se você nesse momento pudesse falar também, Márcia. Boa tarde, Joaquim. Obrigada aí pela oportunidade. A gente está sempre acompanhando as reuniões, né, mas a gente não comenta muito porque as nossas previsões e o nosso monitoramento são basicamente os mesmos do CEMADEM. Eu só queria fazer um comentário, desculpa, não lembro quem exatamente falou sobre falta de acesso às observações aos dados da Bolívia. No último dia 6 de abril, a gente teve uma reunião entre o IMET e alguns serviços meteorológicos da América do Sul sobre como é que cada um está lidando, né, com essa pandemia. E um deles a falar foi a Bolívia, né, a Bolívia, a Venezuela. A maioria desses países da América do Sul tem estações convencionais, então eles estão com grande dificuldade de manter essas estações funcionando durante esse período. Então, por isso que não tem muitos dados da Bolívia disponível e provavelmente de outros países da América do Sul também. Era só isso que eu queria comentar, Joaquim. Muito obrigada. Ok, muito obrigado pela participação. Eu pergunto ao Sensipan se, nesse momento, eles têm condição de falar. A Ana Estrava ou outra pessoa, Sensipan. Oi. Boa tarde, doutor Joaquim, tudo bem? Eu estou presente com mais duas representantes do Sensipan. Vou fazer uma rápida avaliação sobre o período de cheia. Nós trabalhamos basicamente com chuva, né? E aí eu fico feliz de ver que nós estamos nos integrando ao boletim da CPRM com os colegas de Manaus. E daqui, do nosso sistema de prognóstico de longo prazo, ele é rodado com base nas anomalias de temperatura dos oceanos. Então, é um modelo que é onde é esperado um relativo erro, né, um erro até grande.
e, para nossa surpresa, já é o 4º ano em que o modelo está numa faixa, está dentro da faixa de erro esperada. Nós trabalhamos com Guajará-Mirim, a previsão era de 11 metros e a máxima chegou a 10,44, e para Porto Velho era de 16,50 e nós atingimos 15,87, como foi mostrado na apresentação do Marcos Suassuna. Então, eu acho que todas as instituições que trabalham com os modelos, elas se complementam, e quero agradecer e felicitar aí o trabalho bem-sucedido do acompanhamento da cheia pela Agência Nacional de Águas. Com relação ao monitoramento de chuvas, que a Camila comentou, né, a falta de acesso, a gente tem acompanhado pelos hidroestimadores dos satélites, né, e, de fato, na bacia do Rio Beni não tem recebido chuva nesses últimos 5 dias, então ela pode se tranquilizar e trabalhar aí com a expectativa da onda de cheia vindo apenas do Madre de Deus, pelo menos olhando chuva recente, né, a chuva passada recente. Era isso que eu tinha para complementar em termos de avaliação. O nosso pré-seca, ele acontece anualmente, também um pouquinho antes de agosto, então seria interessante se a gente pudesse, como vai ser virtual também, possivelmente, a gente puder contar com a Ana também para participar do pré-seca, que é quando a gente se reúne com a Defesa Civil do Estado de Rondônia e do Acre para trabalhar as condições das vazantes dos principais rios aqui da Amazônia Ocidental. Então, eu agradeço e abro a palavra para as colegas, se elas têm alguma coisa para complementar. Estreia, Daniela. Eu acho que você já sintetizou tudo, está tudo. Da minha parte também, tudo certo. Ok, então vamos lá. Eu pergunto ao Senado se nesse momento da reunião, se vocês gostariam de comentar também que vocês acompanharam junto conosco e são parceiros essenciais no processo. Senado. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde aos demais colegas. Bom, estivemos acompanhando, né, então, a sala de monitoramento, né, sob coordenação da Ana, parabenizar a agência, parabenizar todos os colegas que estiveram trabalhando nesse período. O Senad, né, nós somos clientes das informações de monitoramento, né, e a nossa ideia é, a partir do plano de contingência definido pelo governo federal, né, que o Joaquim mostrou, a partir daqueles limiares a gente começa a atuar. Felizmente, esse foi um período de cheias tranquilo, né? Então, a gente não teve nenhuma grande atuação, não tivemos atingimento dos limiares mais críticos de alerta. Então, a nossa atuação aqui na Secretaria foi mesmo de acompanhamento e nisso a sala de situação, ela provê informações muito valiosas, sejam do ponto de vista do governo federal, dos atores locais também, que possuem uma grande experiência no monitoramento e previsão das cheias na região norte. Então, felizmente, nós tivemos um período de cheias tranquilo, né? E a gente aqui no Senad fica sempre à disposição, consumindo informações dos colegas e procurando atuar da melhor maneira possível na proteção das pessoas, junto com as defesas civis estaduais e municipais. Ok, Tiago. Bom, nós estamos partindo para quase que o fechamento da nossa reunião. Eu pergunto se algum outro participante gostaria, desse momento, de fazer algum comentário final sobre esse acompanhamento que foi feito nesses últimos 3, 4 meses. Alguém mais? Não. Bom, então, eu acho que eu queria agradecer a todos. Eu acho que esse é um trabalho de equipe. A Ana apenas articula e faz essa coordenação, mas todos os atores envolvidos são essenciais para o processo. Nós aqui temos essa facilidade de tentar conseguir essa mobilização, mas essa facilidade
de uma agência ser nacional, ela também só é possível se os atores que são partícipes também colaborarem, né? Então, a agência acha que foi um ano importante, foi uma cheia de pequena magnitude, mas ela serve para deixar preparado o sistema para um evento maior, né? Claro, nós desejamos que sempre que todas as infraestruturas, todas as obras fiquem adequadas ao momento, que nós não precisamos correr riscos, mas se esses riscos existem, nós temos que nos mobilizar. O nosso compromisso é que, em torno de agosto, nós possamos fazer pelo menos uma reunião de avaliação de como está se comportando o período de vazantes, para facilitar, certo, essa questão da navegação, que é tão importante para a região do Madeira. Então, de novo, agradeço a todos, peço que todos tenham cuidado com a saúde e que possamos continuar operando e atuando para o benefício da população dessa região. Muito obrigado a todos. Eu dou por encerrada a nossa reunião de hoje. Obrigada e boa tarde. Boa tarde a todos.